Você está ouvindo o Conexão. Todo sábado, às 19h30, nos reunimos para crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus exposta com fidelidade e aplicada ao nosso tempo. 2 pregadores ensinam com base nas Escrituras e, através de perguntas, todos são convidados a participar da palavra e contar suas experiências. Nosso objetivo é crescer juntos em comunhão. Mas se você quer ter a experiência completa, visite a nossa comunidade. Siga @anglicanaverbo e venha ser conduzido à maturidade. Amém. Glória a Deus, hein? Cara, eu tava vendo hoje, tava dando uma olhada no Instagram, e aí o pastor Marcondes, que eu sigo ele, né? E aí, na igreja dele tinha acabado a luz, como a nossa igreja, só que era o culto cedo. E lá era uma igreja muito grande, tinham muitas pessoas, e ficou, assim, bastante quente. Então você vê nos stories, assim, da igreja, tá todo mundo, assim, com Bíblia, abanando. Mas depois ele falando assim, gente, eu achei que quando acabou a luz, que iria tornar o culto ruim. Mas a presença de Deus invadiu tão firme que o calor não era só o calor do corpo humano, da temperatura, mas de sentir o calor de Deus, né? E hoje é a mesma coisa, a gente veio pra cá, a gente tinha esse objetivo e o diabo gosta de estragar as coisas, mas a gente é teimoso. E olha que bênção, né? A luz voltou. E tem muito a ver com o que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente encerra a nossa série de conversas que a gente fez sobre as bem-aventuranças. E eu imagino que tenha abençoado vocês demais esse tempo que a gente teve. Foi muito bom, a gente chorou, a gente se colocou ali diante do Senhor. E assim, pelo menos eu digo pra mim, foi uma série que mexeu muito comigo, que me confrontou em muitos momentos. E tem me confrontado, né? E hoje, pra gente encerrar, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Aí você pode me perguntar, nós vamos ler 2 bem-aventuranças ao mesmo tempo? Sim, tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo mais óbvio é que não daria a mesma quantidade de 8 bem-aventuranças a partir do dia que a gente começou até a nossa inauguração. Mas o segundo motivo é que, orando bastante, Deus colocou no meu coração que bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Existe um texto da Bíblia que tem essas 2 coisas acontecendo. E vai ser um texto que a gente vai meditar hoje. Então, lendo aqui Mateus capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Gente, tem alguém aqui que é filho único? Acho que não, né? Ana Clara. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que já nos deu muito problema. Irmão, né? E a gente vai contar uma história que tem a ver sobre ser pacificador e ser perseguido, que é 10. Eu acho que vai fechar com chave de ouro. E eu queria convidar vocês a irem lá para o começo da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Vou abrir essa Bíblia aqui, que já que a luz voltou. Vou abrir aqui. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Todo mundo achou aí? Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ih, o vento fechou a página aqui, peraí. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado você é pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Amém. Deus ilumina a sua palavra. Gente, história chocante. Eu acredito que todos vocês já ouviram essa história alguma vez ou algumas vezes. É uma das histórias mais chocantes da Bíblia, porque é o primeiro assassinato. Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente refletir na nossa vida em comunidade, na nossa vida pessoal, principalmente agora que a gente está começando a nossa igreja, nesse culto e sai, que está sendo muito bom. Olha como a liturgia está muito mais fluida que antes, né? Eu estou gostando, está sendo meio legal. E aí, eu queria conversar com vocês algumas coisas. Como eu tenho público, vou ficar com o celular na mão aqui, meio feio, para seguir minha colinha aqui. A gente, então, como a gente está continuando a nossa série, terminando nossa série dos felizes e infelizes, a gente tem que pensar no que estava acontecendo com Caim e com Abel naquele dia. Se a gente voltar um pouco, Gênesis capítulo 3, vamos até fazer essa viagem? Gênesis capítulo 3, um capítulo anterior. Cadê? Vou ter que achar aqui, peraí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela, da serpente. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o seu descendente, Eva, lhe ferirá a cabeça do descendente da serpente, e o descendente da serpente ferirá o calcanhar do seu descendente. Agora pensa o seguinte: Adão e Eva, eles têm um filho. Quando Deus faz essa promessa para Eva, o que você imagina? É Caim, meu filho amado. A expectativa provavelmente que Adão e Eva tinham de Caim é que em algum momento Caim iria fazer um sacrifício, daquele sacrifício incrível, iria resolver tudo, iria fazer eles voltarem para o jardim. Essa é a mentalidade. O que eu queria falar de um irmão? O irmão mais velho, quem é irmão mais velho aqui, às vezes tem um pouco mais essa percepção sobre a cobrança, sobre a responsabilidade. E talvez era dessa maneira que Caim se sentia. E é muito interessante que a expectativa era que Caim fosse o redentor da humanidade, mas infelizmente Caim não era essa pessoa. A gente sabe quem foi depois, né? A gente tem um spoiler aí do Novo Testamento. Mas a expectativa é que fosse Caim. E eu queria começar dizendo uma coisa. Eles começam ali, então, oferecendo um sacrifício. Quando a gente lê o texto, talvez de forma superficial, a gente pode achar que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque era uma oferta de cereais. E a gente sabe que é muito mais fácil você cultivar um cereal do que você conseguir controlar um rebanho, porque rebanhos são animais, são criaturas ali dependentes que você tem que cuidar, eles podem ficar doentes, então é muito mais difícil. Porém, isso não tem nada a ver. Lá na lei, se a gente fosse mais para frente, a gente vai descobrir que existem ofertas de cereais. Então, se você for um agricultor, imagina bem, você tem que ofertar as coisas para o Senhor, mas você não tem galinha não podia, Você não tem boi, você não tem cordeiro. Como é que você vai oferecer? Você vai oferecer aquilo que você trabalha, que é os cereais. Então não tem um problema. Agora, se a gente entrar no texto aqui, a gente começa a perceber. Abel, versículo 4 do capítulo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O texto diz que Caim traz uma parte e diz que Abel traz a melhor parte. Isso já faz a diferença brutal. E aí, essa inveja que Caim começa a construir a partir do que ele vê Deus fazendo na vida do seu irmão,
é algo tão triste, porque Deus no verso seguinte fala assim: Caim, você está chateado por quê? Por que você está zangado? Talvez Caim responderia: ah, Deus, você aceitou, do meu irmão não me aceitou. E Deus fala uma coisa assim: meu filho, se você fizer o que é certo, eu não vou aceitar, meu filho. O problema não sou eu, o problema não é seu irmão. Foi você que não fez a oferta que deveria ter feito. Faz de novo. Engraçado no texto, né? Bastava Caim talvez entrar em si ali, pensar um pouco, voltar para a roça dele e pensar: cara, qual que é o melhor cereal que eu tenho aqui para oferecer para Deus? E ia lá e fazia de novo. Olha que interessante. E aí, qual que é a questão? A gente muitas das vezes está preso numa religiosidade performática de desempenho. Então a gente esqueceu os melhores religiosos do mundo. E na igreja tenho certeza que todos nós ou já vimos ou já fomos essas pessoas que tentaram impressionar pela performance, pelo que é bom, ao invés de fato viver e oferecer para o Senhor um sacrifício de inteira entrega dentro do nosso coração. Um sacrifício que de fato custe para nós. Muitas das vezes nós somos levados a entregar para o Senhor o mínimo. E é muito interessante que o que é a ideia do sacrifício? Já falei várias vezes, né? É uma janta, cara. Deus não estava falando assim, a gente às vezes tem uma mentalidade assim: nossa, por que Deus precisa de sacrifício? Deus não come, né? Não faz lógica. Mas quando você começa a pensar que o sacrifício é uma refeição, coisa bonita, Deus falou assim: cara, traz a comida boa para comer comigo. Vamos comer uma coisa juntos. E muitas das vezes a gente vai vivendo a nossa vida em comunidade, a nossa vida pessoal, entregando para Deus o mínimo, achando que a questão de entregar o melhor é uma questão de performance, de ser o melhor. Mas na verdade tem a questão de nós entregarmos aquilo que está dentro do nosso coração para Deus. Então hoje a gente é uma comunidade com simplicidade aqui. Mas a gente estava louvando e eu senti o Espírito Santo aqui. Não é sobre grande som. E uma coisa linda que aconteceu aqui. Vocês ouviram a voz uns dos outros? Tão bonito ouvir a voz de todo mundo cantando. Cara, legal o som, tem um som incrível, uma bênção. Mas é tão bonito ouvir cada irmão cantando para o Senhor. Isso que é louvor. Aliás, no céu é exatamente isso, a multidão cantando para o Senhor. E aí vem uma questão importante. A gente às vezes acredita que ir para o culto, ir para a igreja é uma maneira de nós nos protegermos do pecado. Mas o primeiro assassinato acontece num culto. Para pensar isso? O primeiro assassinato não acontece da porta daqui da nossa igreja, enquanto a gente está usando aqui a nossa igreja para fora, mas aqui dentro. Caim mata o seu irmão por uma inveja religiosa, espiritual. Olha que coisa demoníaca, né? E muitas das vezes a gente olha o Senhor fazendo coisas na vida do outro irmão e ao invés da gente pensar e se inspirar, às vezes na sinceridade de coração do outro, a gente se sente com inveja. Sendo que poderia ser diferente, como Deus fala para Caim: meu filho, faz de novo. E Deus fala isso para nós hoje também: meu filho, faz de novo. Não ficou legal aquilo que você fez. Não tem como aceitar isso aqui que você fez. Bem nas coxas isso aqui. Mas faz de novo que eu te amo. Que pessoa vocês talvez convidariam para jantar e vocês fazem uma comida muito ruim. Muito ruim. Talvez você vai chamar a pessoa de novo para comer, ela vai dar uma desculpa, né? Mas Deus não. Deus está assim: me chama de novo. Me chama de novo. E aí vem a seguinte questão. O Senhor nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados. O convite de fazer de novo é um convite de retornar à oportunidade que Ele nos dá de amá-lo, de adorá-lo, de entregar tudo que a gente tem para Ele. Então hoje, a gente está começando a nossa igreja aqui. E tem sido uma bênção. Como a gente pode enxergar a presença do Senhor em comunidade, olhando ao redor? Entendendo que entregar o nosso melhor não tem a ver com Deus se impressionar com o que a gente tem. Mas quando a gente entrega o nosso melhor, existem pessoas que se beneficiam desse melhor. O nosso próximo, o nosso irmão. Então quando a gente entrega o nosso melhor para o nosso cônjuge na nossa casa, a gente na verdade está o abençoando.
para ele também. E quando a gente quer fazer algo aqui na comunidade, com excelência, com amor, no nosso trabalho, com excelência, com amor, pessoas são abençoadas. E é nisso que Jesus se agrada. Afinal de contas, quando chegar o grande dia, e nós estivermos diante dele, espero que ele diga para nós: que bom, quando eu estava com fome, você me deu de comer, quando eu estava com sede, você me deu de beber, quando eu estava com frio, você me deu roupa, quando eu estava chorando, você me consolou. E a gente vai dizer: Senhor, mas quando que a gente fez isso? E ele dirá: quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez para mim. Então é por isso que a gente precisa ter essa mentalidade no nosso casamento, a gente precisa ter essa mentalidade na nossa casa, com a nossa família, a gente precisa ter essa mentalidade no nosso trabalho e essa mentalidade nessa igreja. Isso é excelência, não é perfeição, não é botar uma caixa de som incrível aqui. Excelência é: vamos tocar um louvor que a igreja canta, que a igreja sabe cantar e que a gente vai louvar o Senhor, que o Espírito vai descer entre nós. Isso é excelência. É entregar o melhor para o Senhor. E quando a gente vai continuando aqui na história, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 4, a gente tem o seguinte, versículo 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Isso é muito interessante nesse texto, porque não sei se vocês perceberam que Abel não fala. Abel não tem uma fala nesse texto. A única coisa que fala na história é o sangue dele. Clamando o quê? Vingança. A gente geralmente diz, né? A vingança pertence ao Senhor. E quando Caim se dá conta do que ele fez, ele logo diz para Deus. Né? A gente não leu essa parte, mais para frente. Deus, vão me matar porque eu fiz isso. Eu não posso ficar aqui. E Deus dá uma marca em Caim, e com essa marca, qualquer pessoa, né, que matasse Caim, Deus vingaria a morte de Caim 7 vezes. Olha que interessante, Deus ainda perdoa e protege Caim com tudo que ele fez. Essa questão do sangue é muito interessante. Eu queria que vocês fossem comigo lá em Hebreus 11. Hebreus 11, Novo Testamento, final do Novo Testamento, depois de Filemão, depois de Timóteo, Filemão, antes de Tiago. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E é muito interessante a gente pensar sobre essa questão do sangue de Caim, de Abel, aliás, que foi derramado na terra como primeiro assassinato, porque quantas vezes, a gente às vezes na história se imagina como Abel, pensa em pessoas que nos fizeram mal, mas quanto sangue nós já derramamos na terra e clama contra nós? Quantas pessoas nós já fizemos mal, nós já pecamos contra elas? Quantas vezes? Pessoas que nós amamos. Quantas vezes eu já ofendi a minha esposa, que é a pessoa que eu mais amo, que na história era para Caim amar profundamente seu irmão. Quanto sangue já foi derramado na terra e que clama por justiça pelas nossas maldades, pelos nossos pecados. Mas se a gente for em Hebreus capítulo 12, a gente começa a encontrar a resposta para isso. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diante. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram as milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora vem o verso 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, por mais que muitas das vezes o sangue dos Abéis que nós matamos fale muito alto, o sangue de Jesus fala mais alto. Então, será que olhando para a nossa vida, nós estamos vivendo de acordo com esse novo sangue que agora derramado na terra não vem para nos julgar, mas vem para nos tornar diferente?
Hoje a gente está encerrando a nossa série e Mateus capítulo 5, no versículo que a gente leu, fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. E aí vem a questão. Jesus, nos evangelhos, ele diz uma coisa muito importante, já encerrando aqui. Ele fala o seguinte: se um irmão seu tem algo contra você, deixe o seu sacrifício no pé do altar, desça, se reconcilie com ele, depois volte e faça o sacrifício. Quando Jesus está contando essa história, talvez para nós a gente não pense nisso, mas com certeza aqueles judeus que ouviram essa mensagem lembraram dessa história. Como seria diferente se Abel tivesse ido lá no irmão dele e falado: irmão, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer junto com você. Meu irmão, você está chateado? Você está magoado com isso? Deixa eu te ajudar, vamos orar juntos. Vamos clamar diante do Senhor para que Ele possa aceitar seu próximo sacrifício. Então, será que também existem Caíns que vocês precisam perdoar? A gente leu, né, nessa nossa série, que era bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os pacificadores. Humilde é uma coisa mais passiva nesse sentido. É aquele que recebe a violência e dá a outra face. Mas pacificador é aquele que vai aonde existe a violência. E quando você sair daqui, será que existe um lugar que você precisa ir? Será que existe uma pessoa que você precisa falar? Será que existe algo que você precisa fazer? Quem é o Caim que você precisa perdoar? Que é muito interessante o que Jesus fala, porque naturalmente a gente acha que, cara, é a pessoa que tem algo contra mim, não tem nada a ver com isso. Vou lá fazer um sacrifício. Mas o que Jesus está querendo dizer é: se nós entendemos o próximo, até aquele que nos faz mal, como nosso irmão, seja sábio e vai lá conversar com a pessoa antes que o assassinato aconteça. Isso é muito interessante, porque Jesus está culpando a vítima, né? Mas que a gente possa sair daqui desse lugar tendo essa perspectiva. Que muitas vezes a gente é o Caim que tem o sangue de pessoas que nós ferimos clamando. E muitas vezes nós somos o Abel que permite que Caim continue nos odiando e não faz nada a respeito. Mas eu venho aqui te falar que no Evangelho de Jesus, no poder da cruz, o sangue foi derramado lá, clama pelo nosso perdão. Então, se aquele sangue daquele inocente, do verdadeiro Abel, clama por perdão, ele também nos chama a perdoar. Então, que a gente possa sair daqui e viver isso de verdade. Já falou sobre perdão aqui outro dia. Mas que, mesmo quando nós somos perseguidos, nós sejamos pacificadores. Nós sejamos aqueles que trazem a paz para o lugar, não aqueles que causam a guerra. E que a gente possa ver isso na prática. E nós precisaremos treinar isso se nós quisermos ter famílias saudáveis, trabalhos saudáveis, uma igreja saudável. Entendemos que nós precisamos perdoar, entendendo que nós precisamos pedir perdão também. Vamos fechar nossos olhos para a gente orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos deu, essa oportunidade de ensaiarmos o culto da semana que vem. Que o Senhor possa nos levar para casa em segurança, Senhor, e que na Tua presença nós sejamos capazes de perdoar, Senhor. Que nós sejamos capazes de ir atrás de Caim e abraçá-lo e se reconciliar com ele. E que também, Senhor, nós sejamos capazes de entender que o sangue que o Senhor derramou naquela cruz é maior do que os nossos pecados e as coisas que nós fizemos contra o próximo. Que nós também possamos ter a iniciativa de ir lá também pedir perdão pelo sangue que nós derramamos, Senhor. E que o Senhor possa nos fazer uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja centrada no Evangelho. E que o Senhor possa mudar os nossos corações para seguirmos a Tua vontade, sermos pacificadores, sermos aqueles que trazem o Teu reino para o mundo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém.